Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria. Eu estou fazendo esse vídeo para comentar a respeito da lei das fake news, que foi infelizmente aprovada no Senado, com participação de uma das figuras mais abjetas da política brasileira, que é o senador Ângelo Coronel, que a deputada Caroline Detoni tão duramente combateu. Espero que ela continue combatendo para reverter esse processo rumo ao totalitarismo que está infernizando o Brasil. Essa lei de suposto combate às fake news, na verdade, é uma lei de oficialização das fake news. Uma censura, ou nas palavras de Ron Paul, uma guerra contra a liberdade de expressão. Eu espero que isso seja devidamente rechaçado. Por que isso tem que ser rechaçado? Bom, vou explicar para vocês. Primeiro, uma lei de combate às fake news é obviamente uma lei contra a liberdade de expressão, como o Ron Paul explicou, porque eu tenho o direito de falar o que eu quiser. E a não ser que na minha fala eu cometa alguma violação da liberdade alheia, da propriedade privada alheia, ou de periclitação da vida alheia, ou alguma fraude, alguma quebra de contrato que tenha sido explicitado, ou que seja implícito com um alto grau de razoabilidade, eu não posso ser de nenhuma forma censurado. Eu tenho o direito de falar, por exemplo, que eu estou tomando água com gás agora. Na verdade, a minha água é sem gás. Imagina, então, tecnicamente eu teria que ser censurado por uma fake news. Vamos por, contudo, que eu espalhe uma fake news mentindo sobre um político. O político que se defende, ele também pode falar alguma mentira a meu respeito, como acontece o tempo inteiro na internet. Quem vai provar se eu falei isso com má intenção, com boa intenção, porque eu estava enganado, etc. Você concorda que isso implicaria necessariamente em vigiar o pensamento das pessoas? Então, o próximo passo, depois de uma criminalização das fake news, seria uma lei da crime-ideia. É proibido pensar alguma coisa. A liberdade de expressão não deve ser censurada. Mentiras devem ser permitidas desde que elas não sejam fraudar contratos. É isso. Agora, se existe uma lei das fake news, o que vai acontecer é que o governo vai manipular o conceito de verdade. Ele vai criar uma nova heurística, uma nova maneira de interpretar as coisas, o que vai resultar numa nova visão do universo, não mais pautada pela sólida epistemologia, pela sólida verificação dos fatos, mas por decretos governamentais em substituição à verdade. É isso que vai acontecer. Aquilo que for publicado, aquilo que for autorizado pelo governo, vai ganhar uma aura de verdade infalível, como se fosse uma palavra divina. É isso que o governo quer. Quero mandar um abraço aqui para o Zé Gui, filho do Guilherme Nogueira. Obrigado pela doação. É isso que o governo quer. O governo quer substituir Deus. O Estado, instrumento demoníaco, quer substituir Deus como Lúcifer queria. Então, se hoje nós temos a verdade na Bíblia, o que o Estado quer? A verdade é o que o Estado sancionar. Obrigado, Fábio Schmidt. Meme vai ser fake news. Pois é, até as licenças poéticas dos humoristas, dos poetas, pelo exagero que é característico da linguagem lírica, vai ser enquadrado em fake news. Então nós vamos ter também um cerceamento da arte, principalmente daquela arte que nos liberta ao ridicularizar o Estado, que é o humor. Isso é muito perigoso. Bem lembrado aí, o comentário do Fábio Schmidt me inspirou a falar isso. É muito importante. Agora, o que o governo quer fazer com essa censura é um corte na maneira como nós internalizamos as verdades. Schopenhauer dizia que toda verdade passa por 3 estágios. No primeiro estágio, essa verdade é ridicularizada. Depois ela sofre uma violenta oposição para finalmente ser aceita como auto-evidente. Você vê que o espírito crítico não entra em nenhum lugar aí, né? Infelizmente é assim que as pessoas funcionam. Agora, essa oposição violenta à verdade geralmente se dá a partir da agressão ao mensageiro ou algum tipo de revolta contra a implementação da verdade, mas dessa vez o que o governo está fazendo é mais inteligente. A censura não é simplesmente uma agressão barata ao comunicador, como talvez o Schopenhauer tenha se referido, mas é um processo de sancionamento da verdade. O governo agora vai validar ou não uma verdade. É um processo de validação. Isso é muito mais perigoso, porque agora não é mais um combate direto, onde a verdade, por ser violentamente combatida, mostra o seu poder. No momento em que nós agredimos o interlocutor que fala uma verdade, nós estamos até, talvez, demonstrando a razão daquele interlocutor. Agora não.
O governo inverteu a guerra de narrativas. A censura toma áreas de intelectualidade. Aquele que fala a verdade nunca sai do estágio do ridículo. A censura é sutil, é soft power. O governo tem os seus mecanismos de checagem, as suas agências supostamente privadas de checagem. Vejam, então, que há um corte nos estágios schopenhauerianos, de forma que a verdade nunca chegue ao último estágio, que é de aceitação. Ou seja, o público vai viver numa ilusão perpétua. E isso o diretor da CIA, em 1981, William Casey, já dizia. Nós sabemos, ele disse, que o programa de desinformação estará completo quando tudo o que o público acreditar for falso. Obrigado, Robson Fuchs. É isso que está acontecendo. Vai chegar um momento em que tudo aquilo que for publicado ou autorizado a ser publicado será encarado como verdade absoluta. Mas será falso, porque servirá apenas para legitimar os poderes desordenados e desenfreados de um governo que pratica tamanha censura. Tudo isso vai ser combinado ao processo de destruição da sociedade, caracterizado, muito bem relatado ali pelo dissidente da KGB, o Yuri Bezmenov. Ele dizia que há 4 estágios de degeneração de um povo. E o primeiro deles é o estágio de desmoralização. E nesse estágio, o homem é levado a abandonar o espírito crítico na checagem dos fatos e acreditar naquilo que as autoridades lhe informarem como verdadeiro. Porque ele passa a ter uma mentalidade doutrinável. Ele não só é doutrinado, como ele se torna doutrinável. Ele desaprende a pensar por si só, dizia o Bezmenov. Então, se nós combinamos essa estratégia do governo de definir via canetada o que é verdade ou não, com a perda do espírito crítico das pessoas doutrinadas nesse estágio de desmoralização, logo nós chegaremos aos outros estágios do Bezmenov, a desestabilização, a crise e a consolidação dos poderes desordenados. Obrigado pela doação Rádio Claritate, que está recomendando o texto do professor Fedeli sobre as 3 revoluções da história. Eu li esse texto, muito bom. Então, no fundo, é uma tentativa de se tornar Deus. Agora, como que os falsos deuses podem se aproximar da divindade? Destruindo a majestade da criação. Destruindo tudo aquilo que há de belo, até mesmo na espontaneidade dos homens ao espalhar fofocas, boatos, depois vem alguém e desmente. Tudo isso faz parte da experiência humana. São as experiências humanas que eles querem estragar. É a espontaneidade que eles querem estragar. E transformarão todos os cidadãos em sujeitos sem graça, calados, incapazes de praticar o humor, prontos para aceitar tudo que o governo disser que é verdade. Eles sempre procurarão a opinião do governo. O que o governo diz sobre isso? E é isso que eles vão aceitar. Obrigado, João Marcos. Eu já vi gente, por exemplo, que não aceita as evidências científicas em prol da cloroquina porque eles querem ver qual é a opinião da OMS. Tem o aval da OMS ou não tem o aval da OMS? E isso substitui a ciência, isso substitui o bom senso, isso substitui a verificação empírica. Enfim, jogamos fora mais um aspecto da filosofia, a epistemologia. Já tínhamos jogado fora a estética, a metafísica foi a primeira a ser jogada fora, a ética já foi embora há muito tempo, agora a epistemologia está indo embora, substituída por uma canetada. Isso é manipulação da verdade, porque o Estado e os seus dirigentes sabem muito bem que eles podem usar esse processo novo de definição da verdade para manipular o povo. Por quê? Santo Agostinho dizia, o amor que as pessoas têm à verdade depende de o quanto essa verdade lhes é conveniente. Se a verdade é inconveniente, o povo vai ter horror à verdade. Caso não seja, o povo vai gostar da verdade. Muito bem. O que o governo vai fazer? Aproveitar toda a cisânia social decorrente da democracia, jogando grupo contra grupo, para vender a verdade conforme o interesse de cada grupo, e assim aprofundar a desarmonia social causada pela democracia. Isso vai ser extremamente danoso para o tecido social. Mais ainda, com isso, o governo vai adquirir um monopólio da guerra de narrativas, que, como diz o próprio subtítulo do livro do Luciano Trigo, consiste na luta pelo controle do imaginário popular. Nessa guerra de narrativas, sempre haverá mentiras de todos os lados. Por quê? Sun Tzu, toda guerra consiste
em enganar. Então, fake news é o substrato da guerra. Toda guerra é baseada em fake news. E existe uma guerra sendo travada entre potestades malignas e o reino de Cristo, a justiça. Os dois lados precisam valer-se das ferramentas necessárias à guerra, inclusive de enganar. O lado bom também tem que enganar, também tem que contar mentiras. É claro que a verdade nos libertará. Agora, muitas vezes pode ser necessário espalhar uma falsa informação num cenário de conflito. Vamos supor que exista uma perseguição do governo contra determinado grupo. Eu tenho que espalhar uma fake news para enganar o próprio governo. Uma hipótese. Vai ficar mais difícil, porque eu vou ser duramente perseguido por qualquer coisa que o governo disser que é fake news. Então vejam que o governo adquire aqui um monopólio da guerra de narrativas. E ele vai continuar mentindo cada vez mais. Só que agora o governo vai mentir impunemente porque a população perdeu aquela capacidade, aquele senso crítico de buscar os fatos. As guerras de narrativas vão se tornar guerras quentes, com perdas e danos, com prisões, no futuro talvez com fuzilamentos. Não tô brincando. Agora, algumas pessoas podem perguntar, qual você não acha que isso é muito paranoico? Se existe realmente uma nova ordem mundial, um establishment, uma elite, querendo acelerar esse processo de totalitarismo, seria uma coisa impensável que eles conseguissem o sucesso que depende da votação de um grupo de senadores, de uma Câmara de Deputados estaduais, talvez de uma Câmara de Vereadores. Como é que essa elite consegue controlar todo mundo ao mesmo tempo? Você não acha que você está sendo um pouco conspiracionista? Não. Essas elites contam com a natureza, com o devenir do processo político, que faz parte da sua essência. Então, numa democracia, que é a pior forma de governo que existe, obrigado, Pedro Henrique, existem grupos de interesse. Esses grupos de interesse sempre vão procurar manipular a realidade, manipular a relação entre as pessoas da forma como melhor lhes convier, para aprofundar o seu monopólio, para aprofundar o seu poder. Então, é claro que eles vão querer controlar tudo, controlar armas, controlar moeda, controlar as notícias e controlar aquilo que as pessoas pensam, ser verdade ou ser mentira. Isso faz parte do jogo. Então, todos os políticos que alcançam uma posição de poder procuram manter essa posição de poder através da destruição da verdade, porque a verdade libertaria o povo. Então é natural que, estatisticamente, obrigado, Robson Fux, de novo, não sei, preciso pensar nisso ainda, Manifesto 38, Vida Longa, é natural que os políticos, estatisticamente, tendam a aprovar esse tipo de lei. Então, essa elite que controla o mundo trabalha aquilo que o almirante J.C. Willey chamava de guerra por estatística. São vários atos isolados, sem interdependência mútua, que na somatória podem ser estatisticamente previstos e atendem a um certo objetivo. Ou seja, as elites mundiais que querem destruir a epistemologia, a busca pela verdade, contam com esse comportamento dos políticos. Estatisticamente, eles vão tender a votar por cada vez mais censura. Deu certo. Agora, no que tange a imprensa, que é o quarto poder, a situação vai ser extremamente difícil, porque os veículos independentes de imprensa, as pequenas mídias não aparelhadas, sem rabo preso, vão ser destruídas. Se elas já enfrentavam uma guerra simétrica, agora vai ser ainda pior, porque agora elas vão ser perseguidas e punidas. Todas as vezes que elas criticarem a agenda do governo, elas serão acusadas de fake news. Vai sobrar o quê? Os grandes veículos de imprensa. O que fazer? A melhor forma de defender esses pequenos veículos independentes é com liberdade. Liberem, inclusive, o direito de espalhar fake news. Por quê? É o que eu chamo de filosofia de imprensa. O que é a imprensa? É um bando de gente falando o que der na telha. E alguns com rabo preso, financiados por interesses espúrios. O que nós deveríamos fazer? Encarar a imprensa como sendo o que ela é. Aquilo que eu acabei de explicar. Ou seja, não confiem na imprensa, não acreditem em jornal, não pensem que o jornal é a Bíblia. Uma vez que o governo proíbe as fake news, o que ele está dizendo? Que a imprensa é sagrada, que a imprensa não pode ser vilipendiada, que a imprensa tem que ser protegida como se fosse a doutrina católica, ou seja, os hereges têm que ir para a fogueira. Ou seja, o governo está emprestando
a imprensa uma aura de respeitabilidade que ela não deveria ter. Se nós liberássemos as fake news, o que nós estamos transmitindo? A imprensa não vale nada, nem leia isso, deixa eles falarem fake news que eles quiserem. Vamos procurar outras formas de buscar a verdade. Talvez até alguns veículos de imprensa honestos que possam existir. E assim, com a perda de poder, cada agência de imprensa terá que, para se fortalecer, terá que se submeter ao crivo da verdade. E aí a confiabilidade da imprensa, de forma factual, poderia aumentar. Aí o povo talvez tivesse acesso a alguma informação verdadeira. Ou seja, paradoxalmente, liberar as fake news aumenta a chance de que a imprensa fale a verdade. Mas não é o interesse do governo, porque a verdade nos libertará. O governo não quer nos libertar. O Estado não quer isso. Vocês sabem o que acontece quando a imprensa é controlada? Vocês sabem o que acontece quando as informações são validadas por um poder monopolista? Acontece a destruição da criatividade social. Isso o historiador Trevor Hopper fala num livro dele, que eu não recordo o nome, mas ele conta sobre o que aconteceu com a Suíça quando os calvinistas implantaram uma verdadeira ditadura ali no século XVII. Ele cita, o país se tornou, se não bárbaro, um país policialesco, ruim para os negócios e ruim para a criatividade. Ele cita ali o consensus helvéticos, que deu poder para certas oligarquias locais controlarem a imprensa. A lei das fake news é uma forma muito sutil de fazer a mesma coisa, controlar a imprensa. Em relação às fake news, o C.S. Lewis tem uma contribuição importante. Ele citava um pseudônimo de um suposto jornalista chamado Cleon. E o Cleon era um sujeito inescrupuloso que espalhava várias mentiras. Então, o que o C.S. Lewis falava? A melhor forma de acabar com o Cleon não é censurá-lo. É deixar ele falar o que ele quiser, se desmoralizar, ao mesmo tempo em que ele é boicotado socialmente pelas mentiras que ele fala, enquanto as pessoas procuram desenvolver o seu espírito crítico e assim procurar informações concorrenciais. Isso não é nenhum anarcocapitalista que falou, isso é o C.S. Lewis. Agora, o C.S. Lewis escreve isso num contexto onde ele defendia uma posição ferrenha e tenaz na defesa da verdade. Se você sabe alguma coisa, se você tem uma informação verdadeira, diga, eu sei a verdade. Eu sou da Escola Austríaca de Economia, eu sei a verdade da ciência econômica e os keynesianos não sabem. E aí as pessoas me chamam de arrogante. O que C.S. Lewis falava? Quando nós tomamos a virtude da verdade como vício da arrogância, obrigado, Thiago Souza Rodrigues, como prepotência, nós entramos na era da pós-verdade. Você acha que falar a verdade é ser snob? Entramos na era da pós-verdade. E na era da pós-verdade, nós vamos procurar substituir essa virtude que foi perdida por alguma outra coisa. Que coisa? Um desespero tão grande que as pessoas pedem para o governo definir para elas o que é verdade. Preguiça mental pura. Chegamos na era da pós-verdade, onde a verdade é criminalizada. Com a desculpa de criminalizar a mentira. Ué, qual é a melhor forma de criminalizar a verdade? É acusá-la de ser mentira. Que estratégia brilhante. É isso. E a perda do espírito crítico, para mim, é o que tem de pior. Oscar Wilde falava, a verdade sempre será parcial e complexa. Como é que você fala, isso aqui tudo é fake news? A verdade é parcial e complexa. Você pode encontrá-la no contexto no qual uma mentira foi dita, por exemplo. Você pode encontrar falsas e más intenções em alguém que está falando a verdade. É isso que o Oscar Wilde quis dizer. É complexo demais para haver qualquer tipo de lei definindo quem é o quê. Nós temos que saber buscar argumentos, nós temos que saber rebater as mentiras, nós temos que saber contextualizar quem falou o quê, em que ocasião. Tudo isso vai ser perdido com essas leis de censuras. E o mais importante de tudo é o que Santo Agostinho nos lembra. A verdade é interna. A verdade está no espírito. O homem precisa buscar a verdade na vida interior, não nas coisas externas. Quando nós censuramos fake news, nós estamos dizendo que o plano do mundo, o plano temporal, é mais importante que a vida interior. As pessoas, então, vão se superficializar ainda mais. Não vão mais aprender a procurar a verdade nos dons do Espírito Santo, na vida interior, mas vão querer uma agência de checagem. Aqui o Roberto Almeida, lembrando que o Peter Turgunia sugere a utilização de VPN, muito bom, boa ferramenta agorista. É isso, cara.
Tiago Souza, obrigado. As pessoas vão parar de invocar o Espírito Santo e vão invocar a agência Lupa, do Jorge Soros. Quem checa o checador de fatos? Essa é a pergunta que eu faço. Agora, o mais perigoso de tudo, os formadores de opinião vão acumular um poder nunca antes visto na sociedade. Os formadores de opinião sancionados pelo Estado, pelo establishment, vão ter o poder de definir o que é verdade nessa nova era. Formador de opinião é um termo gramsciano. Ah, e quem são os formadores de opinião? Todo mundo fala isso como se fosse uma coisa normal e inofensiva. Isso é um termo gramsciano, cara. Isso vem de Antônio Gramsci. Intelectuais elásticos, que ele chamava. O sujeito não é um intelectual verdadeiro. Ou Poincaré. Não. O sujeito é um Galvão Bueno das disciplinas. Ele fala de tudo e não entende muito de nada. Ele internaliza as opiniões conforme a conveniência, conforme aquilo que foi moldado. E espalha para o povão. O Hayek chamava isso, né? Ele é como se fosse um polímata. Mas, na verdade, ele é um ser superficial, um traficante de opiniões, com apelo às massas, e que retroalimenta a sua própria existência por uma ressonância com uma cosmovisão já moldada pelo governo, pelo establishment. Como nos lembra Brittany Hunter, somente o indivíduo é responsável pelo seu consumo de informação. Isso é muito importante. Quando nós criminalizamos as fake news, estamos dizendo, o indivíduo é um peixe. Você joga informação para ele, ele come. Nós não podemos ser assim. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos com a informação com a qual nós entramos em contato. Se alguém chegar para mim e falar, negro não tem alma, seja racista, eu tenho o dever de falar o que você está falando é uma coisa absurda, ridícula, imbecil. Isso vai contra a doutrina católica, isso vai contra a biologia, isso vai contra a ciência. Racismo é coisa de idiota. Eu tenho obrigação de responder isso para ele. Eu tenho obrigação de não ser racista, apesar de ter ouvido uma notícia falsa racista, entendeu? Mais ou menos isso. É de responsabilidade do consumidor da informação, não de quem falou. Caso contrário, estaremos criando uma geração de idiotas manipuláveis, influenciáveis, e ao mesmo tempo tolhendo a liberdade de expressão. Aqui o Paulo Galbi está lembrando, formador de opinião contratado pelo partidão chinês. Pois é. Obrigado aí pelo abraço, pelo elogio. Salve, Fraga. Apesar das minhas divergências com ele. Em suma, fake news se combate com a verdade e não com censura. É o que Santo Agostinho falava, a verdade é um leão, solte o leão. E ela se defenderá sozinha. Acabou. Caso contrário, o governo vai dizer para você o que é verdade, o que você deve acreditar, o que você não deve acreditar, como ele já fez, com consequências terríveis ao longo da história. O governo não mentiu, por exemplo, em Chernobyl, dizendo que não tinha radiação, depois que tinha, enfim, um monte de gente morreu. Isso para proteger a suposta competência do Partido Comunista. Os governos todos não estão mentindo a respeito do coronavírus, alterando os números para cima, dizendo que a cloroquina não funciona, só para deixar você trancafiado dentro de casa mais tempo? Agora imagina se a verdade for substituída por decreto. Igual aquele personagem do Zamyatin, Eugênio Zamyatin, o Fita, que era um sujeito que surgiu sobrenaturalmente ali numa repartição pública, por causa da contaminação com as tintas da repartição pública. E aí o Fita resolveu todos os problemas da sociedade com decretos. Olha, tá tendo uma crise de fome em tal lugar. É proibido sentir fome. As pessoas estão com uma doença ali. É proibido ficar doente. Então o Fita era o sujeito que resolvia tudo na canetada. Tem fake news. E agora? É proibido mentir. É o Fita, cara. É o Fita. Fica proibido mentir daqui pra frente. Adiantou alguma coisa? Não. Agora, outras consequências. Só pra terminar o vídeo, algumas outras absurdidades da lei das fake news. Uma que eu achei a mais ridícula de todas. Políticos não podem bloquear ninguém nas suas redes sociais. O que isso transmite psicologicamente? Primeiro, a política é importante demais. Políticos não podem bloquear cidadãos. Na verdade, a política é uma palhaçada, é uma fachada de enganar o povo. Não emprestem essa respeitabilidade, é um fenômeno que não tem respeitabilidade, que é a política. Segundo, o político é um cidadão. Ele pode prestar menos, prestar mais.
Existem pessoas bem intencionadas, nobres, que são políticos, como a Caroline Detone. Existem outros que são asquerosos, como o Ângelo Coronel. Mas o político é um cidadão. Se o cidadão, no caso o político, não tem direito de bloquear alguém na sua rede social, sabe o que vai acontecer? Vou contar um caso que aconteceu comigo quando eu servi no CPUR. Num acampamento, o tenente-coronel, comandante do corpo de alunos, mandou um capitão de infantaria para a água. Aí teve aluno dando risada. Ah, o capitão foi para a água. Eu falei, cara, isso é amedrontador. Por quê, Cogos? Se capitão vai para a água, imagina o que vai acontecer com o aluno. Se político tá tendo o seu direito de bloquear alguém na rede social tolhido, imagina o que vai acontecer com o cidadão comum. Pois é, Marco Aurélio Cordeiro. O governo é pior que o Ingsoc. Sim, o Ingsoc do Orwell virou fichinha. E, finalmente, a nossa privacidade da internet. Agora, para entrar num fórum, você vai ter que entrar com CPF, RG, título de eleitor. O que vai ser da nossa privacidade? Você quer dar toda essa informação para o governo? Hoje, a Receita Federal já tem mais informação sobre você do que o Terceiro Reich tinha sobre judeus. Vocês viram o que aconteceu no Terceiro Reich com os judeus. O que será que vai acontecer conosco agora? Pois é. É isso, abraço, que Deus nos salve e proteja. Amém.